a gente falou do prefácio aí da prece, falou dos terços, essas coisas, né? Muito curioso pra gente. E o terço me lembrou uma coisa da escola, a tabuada. A gente era obrigado a decorar a tabuada, né? Não era obrigado? Hoje parece que não se exige mais. E aí eu fico pensando, a tabuada, às vezes a pessoa olhava e falava 2 vezes 2, 4 vezes 4, ia falando a tabuada sozinha, a gente quando era criança, para poder decorar, né? Fácil, né? Mas, de uma certa forma, o negócio vai martelando tanto no espírito, esse negócio das bolinhas lá, vai martelando de um jeito que vai gravando no espírito aquela ideia da prece, aquele Pai Nosso, aquela coisa vai gravando fortemente nele, né? De uma certa forma, eu penso que talvez seja isso. Hoje não se exige mais das crianças a matemática, mas veja o prejuízo que elas estão tendo por causa disso. Porque elas não conseguem fazer conta se não tiver uma máquina do lado. Não consegue se desenvolver. Qualquer máquina, qualquer criança, às vezes adulto, você vai fazer a compra numa loja, você paga 50 e é para cobrar 40, a pessoa vai lá e faz a conta na máquina. Não é? É um negócio impressionante. Então eu associei um pouquinho a isso, porque pode ser que na infância espiritual a gente precise de alguma coisa que nos faça aprender fortemente algo que a gente vai precisar para a imortalidade, né? Pode ser que seja isso. Porque tudo tem uma razão, tudo tem um sentido, né? Então a gente sabe que as leis do Criador e que tudo que consta na Terra, tudo que tem na Terra, mesmo as ideias malsãs, de uma forma ou de outra, elas servem para o bem. Porque Deus sempre tira o mal, de um mal ele sempre tira um bem. A gente nunca lembra disso, né? Então Deus está muito acima dessas coisas. Isso é tudo previsto, é tudo observado, é tudo conhecido pelo Criador. Agora, com a doutrina espírita, a gente está aprendendo assim, a refinar a prece. Vamos dizer assim, refinar, né? Porque lá o preto velho lá, até aqui, estou aqui à sua disposição, né? Mas a gente já... como é que é? Era um filho de escravos. Foram sequestrados na África naquela época. Né? E o menino foi vendido. Caiu na mão dos padres e ele absorveu. Então ele fazia assim, de manhã cedo, ele ia na imagem de Jesus e dizia assim: o ditinho está aqui, senhor. Ele esperava e ia fazer o que O que deveria fazer. Diz que isso era uma prece. Não tem como. Mas com a doutrina, a gente tem visto esse refinamento, porque com o espírito, conforme vai evoluindo também, não é? Tem coisas que ele enxerga melhor, tem coisas que ele faz melhor, o pensamento dele está mais avançado em determinadas coisas, mas é um processo de evolução normal, não é? Mesmo a inteligência. Você vê que tem pessoas que basta fazer uma leiturinha de qualquer coisa aí, já fica com aquilo tudo na cabeça, não tem uma retenção, uma coisa forte, porque tem, obviamente, um treino, um desenvolvimento, e tem também o passado, e tem também o interesse. Tem tudo isso, mas é um avanço para o espírito, é um avanço. Quanto tem alguns que, nossa, martela, fica a vida inteira para aprender um beabá simples e não consegue, porque o espírito às vezes ainda tem aquela dificuldade. A minha cunhadinha, por exemplo, tadinha, nessa encarnação não vai aprender nada diferente do que ela já sabe. Ela não consegue aprender a escrever, falar. Nem o nome dela, ela jamais, mesmo desenhando o nome dela, ela não consegue fazer certinho, direitinho. Porque tem lá um breque, um freio, alguma coisa, né? Então a gente vai percebendo esse refinamento e conforme a gente vai se refinando, a gente vai conversando com o Criador com mais facilidade. Eu penso que seja isso, né? Com mais facilidade. Então, às vezes a pessoa, diante de determinadas circunstâncias, ela tem uma facilidade de conversar com o Criador impressionante, mas é o refinamento do desenvolvimento desse ser. Ele vai desenvolvendo, né? Ao longo das encarnações, ao longo da vida, ele vai desenvolvendo. Tanto isso é real que a nossa prece de hoje é bem diferente da nossa prece da infância, da adolescência. Aliás, na adolescência, quem é que lembrava de fazer prece? A gente nem pensava nisso, né? Na infância tinha ajuda de pai, de vô, de tio, de pessoas assim. Na adolescência a gente meio rebelde, não fazia nada. E agora na maturidade tem um outro sentido para a gente a prece.
E o que é melhor, né? Veja, agora a gente enxerga o resultado da prece. A gente já consegue enxergar. Porque você faz uma prece para uma pessoa doente, qualquer coisa, você já enxerga, já consegue ver o resultado, né? Ah, tá, então me acalmou o coração, ou acalmou o coração da pessoa, ou da própria pessoa que está ali vivendo aquele drama, não é? Então hoje a gente já consegue. A gente vê casos assim muito interessantes de situações de prece. Ah, num paciente de hospital, né? Você vai lá fazer uma visita, faz uma prece junto com ele, como que ele absorve aquilo, como que ele recebe aquilo. A gente consegue já ver, palpar um pouquinho melhor, não é? Mas isso é uma espécie de desenvolvimento, de refinamento que a gente vai, com o treinamento, realizando. Eu acho que não é por outro motivo que a gente tem essa relação de prece enorme, né? Quantas você falou que é? 48, Gil? Quantas preces tem no final? 84. 84 preces, não é por outro motivo, né? Que a gente vai devagarzinho aprendendo a conversar. Então a gente tem um trabalho de prece, um grupinho de prece que é feito entre as 5 e 6 horas da manhã. E aí a gente, na hora dessa prece, você também já vai, não economizando palavras, mas você vai pensando assim, não preciso falar detalhes. Você vai meio que se afastando um pouquinho de detalhes, né? Então tem coisas que você vai devagarzinho, com o tempo, assim, sendo mais objetivo, né? Objetivo, até para falar com o Criador com mais objetividade. E para finalizar, tem uma poesia da Alta de Souza que ela fala assim, começa dizendo assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, olha só. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Olha só, nós temos essa poesia aqui, foi impressa pelo mensageiro, né? Então, todas as nossas preces são ouvidas. Todas, em qualquer direção, em qualquer circunstância, de qualquer casa religiosa, de qualquer pessoa, todas são ouvidas, não é? Mas no futuro nós vamos saber qual é o critério para que essas preces possam ser, diríamos assim, atendidas, à pressa do atendimento, ao atraso, ou a não é possível, como que elas são arquivadas, né? As preces arquivadas, as preces que estão em andamento, as preces que vai para a segunda instância, né? Porque tem coisa, por exemplo, vocês se lembram de alguns casos, por exemplo, do André Luiz, que tinha um senhor que ele acabou cometendo um suicídio, e a mulher, e ele fez toda uma armação para como se fosse um homicídio, que ele tinha sido assaltado e tivesse morto nesse homicídio, né? E a mulher queria muito falar com ele, mas ela não conseguia, e a mãe foi lá pedir pro amigo do André Luiz lá, como é que ela podia fazer, a mãe dele, para ela se encontrar. Aí eles tiveram que fazer uma busca lá para achar o camarada. Ele estava num matadouro de animais, ser viciado por outros espíritos, estava numa situação terrível. E aí ele foi resgatado, levado lá para o hospital espiritual, e aí marcaram uma data para essa senhora falar com o marido. Mas ele não tinha condição de falar nada. Aí criaram uma espécie de aparelho de fono, né? Então, as perguntas que ela fazia, ele respondia de forma muito breve, mas sob a inspiração do mentor espiritual, que ela não conseguia enxergar. Então, o que aconteceu com você? Ele respondia assim: vamos deixar que a providência divina resolva, a justiça divina sabe tudo. Porque perante o mundo ele tinha sido assassinado, mas ele tinha cometido um suicídio. Olha que coisa interessante, né? E então, mas foi a prece dela pedindo, a mãe teve que intervir, e quando a mãe interveio, aí eles providenciaram para ela se encontrar com o marido, né? Porque ela tinha aquela coisa de saber, porque era um crime que ninguém desvendava o mistério, quem tinha sido, como é que tinha sido, o que aconteceu, ninguém desvendava aquele mistério. E ela queria saber da boca dele, e ele falou só coisas assim, né? Confiemos em Deus, estou cada vez melhor, né? Ele estava numa condição deplorável, mas falava, estou cada vez melhor, estou sendo atendido aqui, quer dizer, não falava nenhuma mentira e não dava mais informações, porque ela ia ficar, obviamente, chocada com aquilo.